E o final da última semana foi movimentado na política nacional. O Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão do aplicativo Telegram em todo o Brasil e negou um pedido do Senado para adiar a divulgação de dados do orçamento secreto. Também teve uma nova tentativa de mudar o sistema presidencialista brasileiro. Sobre isso, nós vamos conversar agora com a professora de Ciência Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Bom dia, Maíra, tudo bem? Bom dia! Maíra, vamos começar pelo pedido de bloqueio do aplicativo Telegram, né? Ontem já mudou tudo, a medida foi revogada porque a empresa atendeu às determinações do Supremo Tribunal Federal, dentre elas deletar as mentiras que Bolsonaro vinha liberando sobre eleições, bloquear canais do blogueiro bolsonarista foragido da Justiça, Alan dos Santos, além de adotar medidas contra a desinformação. Como que você avalia essas medidas, Maíra? Temos aí uma esperança de que o Telegram venha a se adequar ao momento eleitoral brasileiro? É interessante observar como que o Telegram foi um substituto muito útil, né? Seria um substituto muito útil da principal ferramenta de campanha do Bolsonaro. Assim como os outros populistas de direita, e no caso sobressai a comparação com o Donald Trump, esse perfil de candidato, ele tem como ferramenta, né, estratégia de campanha, o que a gente chama de dark posts, ou fake news, algo que distorce a verdade e se dirige para um público específico, né? São dark posts que são combinados com estratégias de profiling e de targeting, né? Você encontra um alvo a partir de um perfil de eleitor possível, geralmente um homem conservador, mas também às vezes você faz para mulheres conservadoras, e aí você monta um discurso, né, um post, uma fala no WhatsApp, dirigida a esse perfil. E nesse conteúdo, né, a relação com a verdade, às vezes, ela é distorcida. Isso é muito utilizado na campanha do Trump, só que o Trump, diferentemente do Bolsonaro, ele utiliza mais as redes Facebook. No caso do Bolsonaro, o principal mecanismo, né, para encontrar esse nicho foi o WhatsApp. Só que o Telegram ele seria ainda mais útil caso não tivesse feito, o STF não tivesse feito essa demanda para que ele adotasse restrições. Por quê? Porque em comparação com o WhatsApp, antes ele não tinha como você denunciar fake news, denunciar o perfil, né? Você não tinha limites ao envio de mensagem. Então, ela seria uma ferramenta ainda mais útil para esses dark posts, para essas fake news que fazem parte de uma estratégia de campanha que é diferente. Os populismos de direita, eles têm uma estratégia diferente de campanha, que não é mais vislumbrando um cidadão médio, e sim esses nichos que são calculados em cerca de 20% da população, que são esses apoiadores mais radicais, que são bombardeados de notícias, entre aspas, porque na verdade são esses dark posts, essas fake news, que retroalimentam esses valores conservadores. Aí você pode me perguntar, então como é que eles ganham a eleição? Se na eleição não pode ter só 20%, não pode ter maioria. Para os demais, o que é elaborado como estratégia de campanha é o medo da esquerda. E essa esquerda assume diferentes caras, ela é um significante flutuante, que flutua, né? Muda o sentido de esquerda de acordo com cada grupo. Porque para uns a esquerda vai ser associada ao feminismo, para outros ao comunismo. O comunismo também é aberto, né? Você ajudar favorecer os pobres, né? Então aqueles que não querem ver o pobre no aeroporto associam à esquerda a isso. Então, outros vão associar os LGBTQIA+, né, e é uma sociedade mais plural e tolerante, em que eles são valorizados. Então, a gente tem o medo da esquerda, uma esquerda que flutua no seu significante, também como uma estratégia utilizada pelos populismos de direita, usando as redes digitais, as redes sociais.
O governo chegou a colocar, Maíra, a Advocacia Geral da União para apresentar um pedido ao STF para liberar o Telegram, né, demonstrando um certo desespero do bolsonarismo com o bloqueio do aplicativo. Nas eleições de 2018, essas redes tiveram um papel muito determinante, né? Você acha que esse ano isso deve se repetir? E o bolsonarismo depende tanto assim desse espaço para a campanha? Hoje em dia, o bolsonarismo tem ferramentas novas, né? Ferramentas que não podemos diminuir, que são os cofres públicos. Agora ele está contando, né, com esse pacote de bondades, com o auxílio emergencial, com uma série de benesses, né, que ele está também seguindo essa estratégia do targeting, uma vez que ele prefere conceder essas bondades, né, alívios tributários, estímulos fiscais, transferência de renda, sempre a grupos nichados. Isso é da preferência dessa estratégia, fazer isso, por exemplo, para policiais, para agentes de segurança, para militares, para grupos nichados que funcionam como esses apoiadores mais radicais, né? E também, no caso da população mais carente, né, que o Bolsonaro identifica como seu gargalo, o auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, não mais emergencial, o Auxílio Brasil, essa prestidigitação, né, que você tira o Bolsa Família, que está associado aos governos do PT, e chama de Auxílio Brasil, para tentar acionar, né, penetrar melhor nesse público que é o maior, né, que é o público das classes populares, dos pobres, nas camadas mais abaixo na pirâmide econômica. Você falou desse ponto do governo Bolsonaro lançar esse pacote de bondades. A gente vai ter também aí um saque do FGTS, antecipação de 13º para aposentados e pensionistas, até mesmo uma liberação para se obter crédito em cima do Auxílio Brasil, né? Essa estratégia, ela é efetiva? Ou você acha que isso pode pesar mais com a população? Porque vai ter uma consequência ali na frente, né? Então o governo Bolsonaro aposta agora em aumentar essa renda de forma artificial, né, porque é o dinheiro do próprio trabalhador, e ali na frente isso vai ter uma consequência grave. Como você avalia isso, Maíra? É uma estratégia arriscada do governo Bolsonaro? Olha, eu não acho que ela seja arriscada, mas eu acho que esse efeito das transferências de renda sobre o voto, ele não é tão direto como se imagina. Primeiro porque a gente tem o que a gente chama de escalonamento das expectativas, né? Quando você dá dinheiro para alguém que é muito carente, isso resolve problemas, né? Por exemplo, a pessoa passava fome, ela não passa mais fome. Mas isso não significa que ela acabe com as suas demandas. Ela passa a ter novas demandas. Eventualmente ela percebe que ela mora muito mal, então ela vai ter demandas com moradia, demandas com saúde. Então, há um escalonamento da demanda que não é assim, você dá R$400 para alguém e essa pessoa fica completamente satisfeita e grata e vota sempre em quem deu esse dinheiro. Isso é um elemento que não é só no Brasil. Esse processo de escalonamento da demanda, ele é observado em todos os países que fizeram programas de transferência de renda. Outro elemento que a gente não pode desconsiderar quando a gente está tentando especular sobre o impacto dos auxílios na alavancagem eleitoral do Bolsonaro é o fato de que a gente está num período de inflação descontrolada. Então, esse montante que é transferido à população, cada vez vai dar para comprar menos coisa. Novamente, diminuindo o potencial desses auxílios no auxílio de uma performance eleitoral, né, uma alavancagem eleitoral do Bolsonaro. Maíra, mudando um pouquinho de assunto, na semana passada o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou um grupo de trabalho para discutir uma proposta de semipresidencialismo, que o presidente eleito teria de escolher um primeiro-ministro que seria aprovado pelo Congresso, que viria a ser o governante de fato. Qual que é o interesse de trazer uma proposta como essa às vésperas de uma eleição? Primeira coisa que a gente também tem que salientar aqui é que o semipresidencialismo está substituindo outra miríade, outro ideal que sempre aparece recorrentemente na história política do Brasil,
que é, principalmente da história recente, né, da história republicana, que sempre tivemos regimes presidencialistas, que é o fármaco do parlamentarismo. O parlamentarismo aparece sempre como um remédio que sanaria nossos problemas políticos. Por isso eu estou chamando de uma miríade, quase como um sonho, uma coisa que mágica, uma magia mágica que resolveria os nossos problemas e nos aproximaria de nações de democracias desenvolvidas, no caso as europeias, que adotam sistemas parlamentares. Isso eu estou chamando de miríade, né, porque é uma prestidigitação. Primeiro, é uma expectativa que não faz sentido algum. Primeiro, porque existem nações com democracias estáveis que são presidencialistas. Segundo, porque um parlamentarismo com um sistema tão fragmentado e com partidos tão frágeis na dimensão societária, né? Não são partidos que têm bases sociais definidas e é um sistema muito fragmentado, a gente não tem um aparato, né, que cabe num modelo parlamentarista. A gente tem um parlamento, um congresso nacional, que é um balaio de elites políticas locais, na sua maioria eleitas por votos naquelas suas bases territoriais, através de relações personalistas que os políticos constroem ali, né, com obra, com transferências, essas transferências de emenda parlamentar, então se constroem bases eleitorais muito por razões não republicanas, eleitoreiras, sem uma perspectiva de longo prazo. E aí, nesse processo, né, em que pesa mais os vínculos do político com a sua base territorial, os partidos não têm tanta importância em termos de organização social. É claro que os partidos políticos brasileiros são importantes porque eles controlam o acesso aos fundos partidário e eleitoral. Então, eles organizam as disputas entre as elites políticas. Mas eles não são fortes o suficiente na organização dos interesses sociais, né? Porque não são os partidos que criam os vínculos com a sociedade, e sim os políticos diretamente em suas bases locais. Por isso, a gente não tem estrutura social para um regime parlamentar. Mas, mesmo assim, essa mudança de regra é sempre um sonho, uma magia que aparece quando a gente está diante de crises políticas. No caso, eu acredito ainda mais, né, que seja menos uma questão de crise política generalizada e mais uma observação da dificuldade que o Bolsonaro vai ter de se eleger em 2022, né, em outubro. E ele cria uma comissão, esse grupo de trabalho. Eu estou aqui com o decreto que criou, né, primeiro foi criado por decreto, e o decreto não explica o que é esse grupo de trabalho. Ele lista quem faz parte, diz que o grupo de trabalho vai ter 120 dias para concluir os seus trabalhos e apresentar alguma coisa que não se diz o que é. Então, não se fala o que está se pensando. Se mudar às vésperas da eleição uma cláusula da Constituição, que nós somos um regime presidencialista. Mudar as regras de jogo às vésperas da eleição para favorecer um segundo mandato de um presidente que atua sistematicamente para esvaziar o que a gente chama de democracia constitucional, né? Esvaziar, burlar essas regras do jogo que estruturam o Estado de Direito, o rule of law, né? O Estado de Direito, ele tem algumas regras e a principal dela é que as leis por meio de leis previamente estabelecidas por um devido processo legal que as decisões são tomadas. O que é diferente disso é o arbítrio. E o arbítrio não terá legalidade, não terá legitimidade. Outra dimensão importante é a relação entre poderes. Não se sabe se com esse sistema semipresidencialista você não está mudando as regras do jogo e, eventualmente, no caso do Supremo Tribunal Federal, ele pode estar vendo... a gente pode ter um conflito grave entre poderes, caso o Supremo faça o seu papel de guardião da Constituição e considere que avançar numa mudança dessas regras às vésperas da eleição é algo completamente ilegal.
Pois é, parece uma proposta bastante descabida e justamente dado o cenário que a gente tem, né, com o ex-presidente Lula à frente nas pesquisas, né? E, Maíra, você falou agora do STF, a ministra Rosa Weber, ela negou um pedido do Senado para adiar a divulgação das informações sobre o orçamento secreto. E assim o Congresso deve divulgar isso até o final desse mês, sistema que foi usado aí pelo governo Bolsonaro para distribuir 3 bilhões de reais a aliados no Congresso, né, que podiam ser usados sem qualquer transparência. Qual que é a importância de dar transparência a isso, Maíra, e qual que é a importância desse orçamento secreto na relação do Bolsonaro com o Congresso? A importância é fulcral, né? Como o governo Bolsonaro não estabeleceu uma coalizão de governo, isso é interessante, né? Porque a gente critica muito o nosso presidencialismo, mas o nosso presidencialismo, historicamente, até o Bolsonaro, ele construiu um sistema de governo que é muito parecido daquele que é adotado nas democracias parlamentares, que é qual? Para você garantir uma base de apoio legislativo, uma maioria no legislativo, você faz um loteamento dos gabinetes ministeriais entre os partidos que se comprometem com apoiar o executivo na sua agenda legislativa. Então, você loteia os gabinetes e forma com isso uma coalizão estável de governo. O governo Bolsonaro, desde o início, rejeitou esse modelo que a gente chama de presidencialismo de coalizão, que tem nos partidos os grandes articuladores de uma base de apoio estável no legislativo. Então, ele muda isso para o que a gente chama de compras no varejo. Em vez de você negociar com os partidos ideias, programas de governo e lotear os ministérios a partir dessa divisão programática, o que você tem é a compra no varejo via emenda parlamentar das lideranças e de deputados isolados para que eles votem com o governo. Então, é por isso que essas emendas, elas se transformaram, elas sempre foram importantes, mas elas eram residuais. Elas eram assim, quando você fechava o acordo com o partido, mas você tinha parlamentares rebeldes, você usava marginalmente as emendas parlamentares. Agora elas se transformaram no principal mecanismo de governo, porque nenhum governo presidencialista, num sistema fragmentado como o nosso, pode se manter sem apoio no legislativo, sem construir uma coalizão de governo. Só que no caso do bolsonarismo, essa coalizão não é estável e não tem nos partidos e nem no programa de governo as suas ferramentas de aglutinação, e sim nessas emendas parlamentares, que aumentam o custo das transações, né, porque comprar no varejo é sempre mais caro do que comprar no atacado, e elas que são menos republicanas, pelo menos eram até agora. Por quê? A transparência e o acesso público ao conteúdo dessas transferências e aos seus destinatários, ele é nebuloso, ele é obstaculizado. E é isso que a ministra Rosa Weber quer transformar, tornar isso mais público. Maíra, uma última questão, então, hoje. O ex-governador paulista, Geraldo Alckmin, anunciou finalmente a sua filiação ao PSB na última sexta-feira. Então, está pavimentado o caminho para o Alckmin ser vice do Lula? E a união com ele, que por tanto tempo foi um antagonista de Lula e do PT, é um caminho necessário para enfrentar a extrema-direita hoje? Então, isso tem muito a ver com aquilo que eu estava falando logo no início. Quando eu disse que esses populismos de direita, né, o bolsonarismo enquanto uma representação nacional dos populismos de direita, fenômeno global, eles têm a seguinte tecnologia eleitoral, técnica eleitoral. Eles mantêm uma base de 20% muito cativa de apoiadores radicais, que seriam esses segmentos mais conservadores da população. E o resto, né, a maioria eleitoral, é obtida pelo que a gente chama de medo da esquerda. Lembra? A esquerda como algo que flutua de acordo com cada grupo, tem seu significante que flutua. Quando o PT, né, se aproxima de uma liderança da direita, que é isso, o Alckmin é uma liderança histórica da direita, do conservadorismo. Ele é ligado à Igreja Católica, aos segmentos mais conservadores da Igreja Católica, ele é um símbolo do agronegócio, ele é um símbolo
muito próximo de vários segmentos do que a gente chama de direita, de conservadorismo no Brasil. Quando o Lula se apresenta ao lado dele, ele esvazia um pouco esse discurso de que uma vitória do PT seria uma vitória do comunismo, né, que a partir do dia 1º de janeiro a gente teria a coletivização dos meios de produção no Brasil, a gente acabaria com o capitalismo, porque como ele, além disso, não ter nenhuma pertinência quando a gente analisa a história do Partido dos Trabalhadores no governo, que foi um governo em que as elites financeiras ganharam muito, em que as elites industriais ganharam, em que as elites econômicas, de maneira geral, ganharam muito. Mas mesmo para aqueles que têm dificuldade de lidar com dados, você ter símbolos, como é o caso do Geraldo Alckmin, símbolos símbolos da direita, esvaziam essa técnica de fomentar o medo da esquerda como uma estratégia para que as pessoas votem no candidato da extrema-direita. Maíra, quero agradecer sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual. Foi bastante ampla, né? A gente tratou de assuntos bastante diversos. Um bom dia e uma boa semana para você. É sempre um prazer. Bom dia para todos. Conversamos aqui com a cientista política e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Maíra Goulart. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão.